Bem-vindos a mais um Podcap, o podcast da CapTable, a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil. Por aqui já passaram mais de 70 startups que, através de mais de 8 mil investidores, captaram cento e tantos milhões de reais, isso só no mercado primário. Tem também o mercado subsequente, né, onde esses investidores que investiram também trocam suas participações ali. E aqui estamos produzindo conteúdo toda semana, sempre nas nossas newsletters, nos nossos e-mails, e trazendo pessoas especiais que podem compartilhar da sua história, também para dar essa proximidade, né, com o nosso público e cada vez mais, através da educação, se inserirem dentro desse mercado. Hoje temos a honra aqui de ter um convidado, mas um parceiro muito especial para nós, que é o Leandro, da KPTL, né, que está aqui conosco. Já compartilhamos alguns negócios que vamos trazer esses cases ao longo do episódio, mas primeiramente gostaria de agradecer ao Leandro, a KPTL, e deixar essa oportunidade aí para o Leandro poder se apresentar. Obrigado, Leonardo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para um público que eu sei que é qualificado, isso é muito bacana. É interessante no ecossistema, a gente eventualmente tem um volume grande de oportunidades de falar para um público grande, mas muitas vezes os eventos têm uma abordagem relativamente superficial, que é necessária ali pela abrangência do público. É muito legal falar para um público qualificado que a gente tem a oportunidade de aprofundar um pouco alguns temas. Às vezes eu sinto falta disso dentro da nossa obrigação de responsabilidade da gente profissionalizar cada vez mais o nosso ecossistema aí de inovação. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Casa parceira aí da Capital, já temos alguns deals juntos aí, teremos outros ainda, com certeza. Então, muito legal, obrigado pelo convite de vocês. Me apresentar aqui, a pedido, me chamo Leandro, sou um gestor de portfólio de investimentos da Capital, alguns chamam de KPTL. A gente acabou colocando o nome de Capital aí pela questão da limitação ali de domínios na internet e tal. Então o site acabou sendo KPTL e o pessoal chama de KPTL, de Capital, tá tudo certo, funciona de mesma forma, né? É uma casa resultante de uma fusão entre a Incid, que era uma gestora mineira, e a Cinco, que é uma gestora paulista. Se fundiram para criar mais solidez, mais robustez em volume de portfólio. A gente tem já 6, 7 fundos sob gestão. Temos aí mais de uma centena de investimentos já feitos, né? Mais de 15 anos de atuação no mercado. Então, uma história bacana aí de muitos acertos para compartilhar aqui e muitos erros também, muitos aprendizados, que é errando que a gente aprende, né? Dentro na atuação na Capital, já faz uns 6 anos que eu atuo na Capital, né? Nesse papel de gestor de portfólio. Prioritariamente, principalmente em cima do Cratec 3, que é um dos nossos fundos. Ele é uma iniciativa capitaneada pelo BNDES, envolve uma série de outros bancos de fomento, inclusive regionais, aqui estamos falando do Sul, né, Badesul, BRDE, etc. E já é o terceiro fundo nesse formato que a gente... nós somos selecionados como gestores. Começamos lá atrás com o Cratec 1, com a Incid ainda, depois FIMA, agora Cratec 3. E no Cratec 3 tem uma história bacana aí pelo tamanho, na história recente do Venture Capital brasileiro, um dos maiores fundos de Venture Capital, fez um volume importante. Nós fizemos 36 investimentos, então são 215 milhões de capital do fundo. E um aprendizado legal aí de compartilhar, um aprendizado bacana, uma visão ampla sobre o ecossistema brasileiro recente, né? Porque como a gente vem evoluindo, e que bom que o ecossistema vem evoluindo, esse recorte mais recente ele traz uma visão também mais atualizada sobre o ecossistema brasileiro. E aí o papel do gestor de portfólio é como se tivesse, de maneira didática, quase que um mini fundo, um recorte do fundo dentro do próprio fundo. Uma pessoa só não consegue dar conta desse volume. Nós temos um volume grande de análise aí, nós chegamos a ter mais de 2.000 empresas no pipeline do Cratec 3 para chegar em 36 investimentos. Então, é um volume significativo. E aí traz um aprendizado grande aí de filtro, que a gente pode falar um pouquinho, do que a gente olha, o que é diferencial de fato, o que não é, que o mercado questiona muito isso, né? Sempre quando a gente está
falando para um público aí em algum evento, a pessoa sempre questiona, tá, mas o que é diferencial mesmo, o que não é uma startup, como é que funciona, o que a gente tem que olhar e tal. Então a gente aprende um pouco mais sobre isso, mas principalmente que a gente tem sim uma oportunidade muito interessante aí de investimentos no ecossistema brasileiro. Nós temos uma responsabilidade alta aí, né, as nossas empresas Capital, CapTable, aí, de qualificar e profissionalizar cada vez mais o ecossistema. Eu entendo que isso é muito importante para a gente atrair cada vez mais investidores, principalmente numa realidade econômica onde a gente constantemente tem esses, né, momentos de taxa de juros alta, como a gente vivencia novamente agora. Isso acaba afugentando um pouco o investidor da renda variável, do venture capital, por conta da atratividade da renda fixa. Isso é muito ruim para o país como um todo, porque a gente, além de dar retornos dos investimentos dos nossos investidores, dada a atividade, enfim, o core desses, principalmente os principais cotistas aí, que são bancos de investimento, nós respondemos também pelo que a gente gera de emprego, renda, PIB, ou seja, o que se devolve para a sociedade também a partir disso, que é muito legal essa leitura. Desenvolvimento de iniciativas domésticas aqui brasileiras, tecnologia nacional e tal, que é muito bacana. Isso conversa muito com a história, né? Desde lá da Incid. A Incid nasceu no Instituto de Inovação, junto com o Instituto de Inovação, dentro da Universidade de Minas Gerais, para fazer essa ponte, esse elo entre o desenvolvimento científico e a utilidade da inovação para a sociedade, para a economia, para o desenvolvimento do país. E esse é um desafio que eu entendo que a gente tem com o ecossistema, né? Acho que a gente ainda tem uma produção intelectual, científica, de inovação muito superior ainda ao que o pouco que a gente conseguiu trazer para o ecossistema de startups. Então acho que a gente tem uma oportunidade grande de crescer, de atrair mais investidores, e é um ciclo virtuoso, né? A gente precisa qualificar, subir a régua do ecossistema como um todo, das startups, para que nós possamos naturalmente entregar melhores resultados cada vez mais para os investidores, a ponto de nos tornarmos competitivos com a renda fixa. Sim. Nos mercados envolvidos, o venture capital, indiferente das variações maiores ou menores de taxa de juros, de atratividade da renda fixa, ele constantemente é competitivo. Então, eu entendo que esse é um dos propósitos que nós precisamos ter como companhias aqui, falando de capital, e tenho certeza que falo de CapTable também, porque vocês têm feito essa contribuição de maneira muito bacana. Então, esse aprendizado nos trouxe uma visão de que a oportunidade e por que não dizer que a necessidade até de subir ainda mais a régua da profissionalização, da qualificação desse mercado. Acho muito importante isso. Esse tipo de bate-papo é uma das formas da gente estar dividindo isso. Desde o conceito mais fundamental do que é uma startup, a gente fala muito isso em eventos, em bancas e tal, né? Teu negócio é escalável. Teu negócio, de fato, é inovador, tem uma inovação aqui, né? Quer dizer, um meio digital por si, a utilização, uma companhia utilizando um meio digital por si, não necessariamente configura que ela seja uma startup. Então, quais são os atributos, quais são os diferenciais, o quanto escalável ela é, né? O que de fato é inovação, qual é a barreira de inovação. Então a gente olha muito para isso. Uma das questões centrais das teses dos diferentes fundos que a Capital gere, e aí é bacana isso, né? O pessoal olha muito com essa visão de... Até a gente conversava sobre isso, Leonardo, né? Sobre, é um fundo de investimentos. Não, nós somos uma gestora, como diversas outras que tem no Brasil, e uma gestora, ela administra normalmente vários fundos, ou mais de um fundo. Então, a gente acaba tendo essa visão e esse aprendizado em diferentes teses, mas nós temos, como imagino eu que a maioria das gestoras, algumas premissas fundamentais para a gente avaliar um investimento numa startup. Um deles, um dos principais que a gente olha na Capital, é a barreira a novos entrantes, que normalmente ou idealmente ela deve ser constituída de inovação, né? O quanto o meu produto, o meu serviço, a minha tecnologia, ela é além de disruptiva,
ela oferece uma proteção ao núcleo duro da tese de investimentos, ou seja, o quanto é fácil ou não copiar o que eu estou fazendo. Nem sempre, ou até talvez na menor parte das vezes, o capital em si ele é protetivo, né? Porque sempre tem um bolso mais fundo, como a gente chama. Então, bom, eu posso criar uma barreira aqui porque eu vou investir 5, 10 milhões numa companhia, ela vai se desenvolver naturalmente mais do que as outras, mas não é impossível amanhã ou depois alguém receber um cheque de 20 ou de 30. Então, tudo aquilo que são diferenciais para uma startup, que o dinheiro pode comprar facilmente, ou seja, investimento mais massivo em comercial, em máquina de vendas, em marketing, em marca, não estou dizendo que isso não tenha valor, mas que isso é mais frágil. Sim. Quando eu tenho uma robustez maior no meu ativo tecnológico, que ele é mais difícil de ser copiado, que eu posso, eu vou comprar aqui, né, vou contratar o passe de 3, 4 grandes cientistas para desenvolver uma solução e tal, mas isso leva tempo. E aí isso funciona muitas vezes como uma barreira importante aí a novos entrantes. Então, uma das questões centrais que a gente poderia colocar aqui como um dos filtros de olhar da Capital para novos investimentos, e que eu coloco esse óculos, né, é exatamente esse diferencial da companhia de barreira a novos entrantes. Boa, muito legal, assim, e acho que tu trouxe várias coisas bastante relevantes. Eu nem quis interromper aqui, né, porque estava escutando aqui e bastante atento. E essa questão da renda fixa, eu acho que algumas vezes a gente tocou no assunto aqui em outros episódios, né, que sim, a renda fixa ela exerce um comparativo bastante relevante, e aqui o normal é as taxas estarem altas, né? São em pequenos momentos, né, que a gente se lembra deles por décadas, que são onde as taxas estiveram mais baixas, e tomara que esses momentos comecem a se repetir mais, mas não dá para esperar por esses momentos para estar dentro da inovação, né? E a inovação, embora o fluxo de capital tenha essa comparação ou tenha essa competição até com essa modalidade mais segura, digamos, de renda fixa, a inovação ela acontece em todos os momentos, né? Então, assim, pode ter mais ou menos capital, e capital ajuda pra caramba para formar isso, para fazer empresas relevantes que vão dominar seus mercados. Mas em momentos de crise, a inovação está acontecendo também, né? Então, que bom que tem gente olhando para isso, até nos períodos mais contracíclicos, digamos, que talvez até tenham surgido algumas das melhores oportunidades de investimento também nesses períodos de menor competição ou de menor atenção a esse mercado, e aí eles fluem, né, para aqueles que estão nisso há bastante tempo. Mas também aqui deixar eu me corrigir, né? Eu falei KPTL, então o Leandro trouxe aqui que a nomenclatura mais correta é a Capital, então vou passar a usar Capital aqui. Um dos nossos sócios aqui dentro da CapTable, que lidera a nossa área de Deal Flow, tem uma história dentro da Capital aí também, né? Grande amigo do Leandro. E aí, acho que esse é um ponto relevante, né? Acho que sim, né? Pô, vocês são uma das gestoras com mais história dentro desse mercado, mas nem todas têm toda essa idade que a Capital tem. E as pessoas que estão ali gerindo esses fundos, que estão liderando esse relacionamento com os empreendedores, também com os investidores, têm outras histórias, ou não necessariamente começaram dentro desse mercado de Venture Capital, né? E aí ter esse saído dessa parte do o capital pelo capital, e aí tem diversas fontes disponíveis, ou nem sempre tem tantas, mas costuma que os melhores empreendedores vão ter acesso a fontes diversas aí de capital, e aí o que faz essa seleção acontecer pode ser uma tese, especialização de uma gestora, mas também as pessoas que estão aqui dentro desse negócio. E aí eu queria saber um pouco mais, né, sobre o Leandro, né, tem uma baita história construída também ao longo desse tempo com a Capital, mas também tem uma história anterior à Capital, né? Conta um pouco para nós aí. É impressionante, cara, o quanto eu sou hoje realizado com o que eu faço. Realmente sou apaixonado pelo que eu faço, realizado profissionalmente. E eu tenho a impressão, quando eu olho para trás, que inconscientemente eu vim sendo preparado, talhado para isso. Isso é muito bacana. Assim. Por que eu digo isso? Porque eu aproveito hoje praticamente a totalidade dos aprendizados, a curva de aprendizado que eu tive na vida. Então,
Eu venho de uma história de vida de uma família mais humilde e tal, batalhei para conseguir pagar minha faculdade, então de fazer curso técnico e tal. Eu sou técnico em eletrônica, não tem nada a ver com o que eu faço. Para ter um diploma, para fazer um concurso, para ter um emprego, para pagar a faculdade, tal, aquela perrengue aí de 99% dos brasileiros, tá? E aí, no meio dessa história, em algum momento ali na Telefônica de Espanha, eu me apaixonei por gestão. Me apaixonei por gestão, por culpa, influência do Falcone. Na época, a empresa contratou a Falcone. Sou apaixonado pelo modelo de gestão. Adotei desde então, tive resultados que me catapultaram na carreira. E a partir dali eu escolhi, não, eu quero fazer isso. E aí, isso é curioso, né? Eu acho que eu fui inclusive, tu citou agora há pouco a proximidade, aí, a amizade com o Gustavo Piccinini, que é um dos sócios aqui da CapTable. Foi meu colega de faculdade, né? Porque nós, meninos ainda, né? Não tinha esse nevô ainda aqui, não tinha esses cabelos brancos. Mas lá atrás ainda, a gente, ainda na época de faculdade ali, eu tinha muitos colegas que caíram lá, faziam administração, os cursos de administração, é um curso que quem, né, normalmente isso é pejorativo, né, quem não sabe o que fazer, faz a administração. Eu era um dos poucos convictos, era convicto, não, escolhi fazer isso, apaixonado por isso. Tal. Então foi formação, especialização, aí tem diversas especializações tal, em gestão, e eu sempre gostei muito de gestão. E aí eu atuei durante mais de uma década como consultor de empresas. Depois eu tive uma experiência que foi muito bacana, de uns 2 anos e meio num grupo empresarial como diretor executivo, que foi muito legal também estar nessa posição. E hoje na Capital, apesar da minha função lá, né, ser gestor de portfólio, ou seja, eu cuido de um conjunto de empresas, desde seleção, investimento, aceleração, até o desinvestimento que se aproxima agora, eu acabo exercendo uma outra função que eu considero tão importante quanto e me sinto muito bem nesse papel, nessa cadeira, que é a de conselheiro. A gente transforma as empresas em SA para receber o investimento e a gente implementa uma estrutura de governança e o fundo tem direito a uma cadeira no conselho. Então, essa evolução, essa jornada de aprender sobre gestão ainda como desde o início, lá num cargo mais gerencial, depois como consultor, quer dizer, fazendo análise diagnóstico das empresas, que você vai pegando cacuete e fazer isso. Fiz isso por mais de uma década, quase uma centena de empresas. Depois como diretor executivo, que aí tu tem a responsabilidade e a capacidade de ação, né? Tu não está só como consultor recomendando que façam, tu pode ir lá e fazer. Foi uma experiência muito importante. E agora como conselheiro muito satisfeito. Eu ainda seria precoce hoje dizer que eu estou tendo sucesso nessa jornada. Eu estimo que quando o fundo se encerre, eu possa fazer um recorte dessa carteira que eu geri e fazer comparativos com o desempenho de mercado e tal. E eu realmente tenho hoje uma expectativa de que seja muito atraente, que seja um case de sucesso, que eu vou fazer questão de vir aqui compartilhar com vocês. Espero, né, que seja, óbvio que eu estou na torcida para que seja. Mas eu acabei... tu te sente útil. Tu te sente realizado porque tu te sente útil. Tu influencia as companhias de uma maneira muito legal. Assim, faz isso, não faz aquilo, pensa sobre, provoca reflexão. É muito instigado a isso na Capital, uma cultura da Capital. Tem o jeito Capital de ser, que a gente é muito de provocar a reflexão, né? De fazer perguntas provocativas, de fazer o empreendedor pensar, o executivo pensar. E é extremamente realizador tu perceber que tu, de fato, colocou a mão e influenciou fortemente as empresas. A gente tem uma relação que a gente tem um certo cuidado. Isso é legal falar disso, tá? Desmistificar algumas coisas. Pessoal, não, porque é fundo e tal. Fundo, né? Primeiro que acham que é inacessível, que acham que a gente é rico. Não, a gente cuida de dinheiro de terceiros, a gente cuida de milhões, mas é de terceiros e tal. E depois que o fundo é malvado, né? Tem uma figura assim de mercado e tal. E a gente tem, normalmente, os term sheets, tem que ter cuidado, tem gestoras e gestoras, aí não estou aí para fazer juízo, tem que cuidar, tem alguns investidores com os term sheets aí com cláusulas mais leoninas,
mas a gente coloca algum peso nos nossos direitos para equilibrar a relação com o empreendedor, que no fim do dia, quando você investe em empresas early stage, o empreendedor é tudo, está investindo nas pessoas no fim do dia ali. Então, se o cara pira amanhã depois, não quero mais fazer isso, não quero, você toma um prejuízo alto ali. Então, você cria algumas condições para equilibrar. Mas a gente não costuma fazer uso disso no dia a dia. A nossa relação com os empreendedores, eu posso depor isso aqui, é muito bacana, é de proximidade, não quer dizer que seja um mar de flores, assim, você tem, e é necessário que tenha um embate, tem o contraponto, tem o contraditório, isso faz parte de uma governança madura, tem que ter maturidade para saber lidar com isso, mas é muito produtivo. Você está lá exatamente para isso, para provocar, para fazer pensar diferente, para pivotar, para mudar, para reconhecer quando errou e ajustar. Isso é muito legal. E aí, dentro dessa estrutura de governança, você percebe que você consegue influenciar. Então, tem duas questões aí fundamentais na visão de atuação de gestoras no Venture Capital. Brasileiro, internacional um pouco diferente. No mercado desenvolvido, você tem, num extremo, o spring break, você joga lá 200, 500 mil dólares por empresa e fica na torcida. Você tem no outro extremo um private equity que toma controle das empresas e aí no meio do caminho você tem um maior ou menor peso de atuação das gestoras. Eu particularmente acredito na influência na jornada, no resultado, no desempenho das companhias. Eu acho que nós temos a oportunidade e o dever de exercer mais influência. Eu exerço nas minhas e acho bacana isso. Então, isso é uma questão de governança. Complementarmente a isso, ou através disso, a gente acaba influenciando por uma profissionalização da gestão. E aí, dado o meu histórico, eu contei um pouco aqui, minha formação em administração, minha paixão pelos modelos de gestão, né, principalmente o modelo aí que Falcone foi precursor, e hoje eu já tenho uma leitura mais tropicalizada e mais atualizada dele para a realidade de empresas de tecnologia. É um pouco diferente, tem uns ajustes que a gente fez, que eu fiz ali. E eu gosto muito de implementar, de ajudar os empreendedores a adotarem ferramentas para conseguir enfrentar uma situação inóspita. Se empreender no Brasil, a gente faz a análise psicológica dos empreendedores para ver se o cara é louco mesmo, tem que ser meio louco, né? Se o cara não for meio louco ali, não funciona. Mas a gente brinca com isso, mas é muito verdadeiro, né? É quase insano você empreender no Brasil. Você empreender numa situação onde você tem um desafio muito grande de crescimento, isso é uma característica do mercado de venture capital e do ecossistema de inovação, de startups. Você tem que exponencializar, você tem que crescer muito rápido, você tem um desafio muito grande, com recursos muito limitados. É sempre exíguo. Você tem que crescer muito em pouco tempo, então o tempo é o fator principal. Veja bem, na minha opinião, o tempo é o vetor principal. Então, não é que você não pode errar, você tem que errar rápido. E aí é importante você adotar ferramentas para você conseguir ter métrica. Porque você consegue identificar rapidamente quando você está errando, ajustar, errar de novo para depois acertar, quem sabe. Então esse é o primeiro ponto. Recurso financeiro é restrito. Consequentemente, recursos humanos também são restritos, principalmente talentos. Então você tem um desafio muito grande para crescer e crescer rápido nessa situação, né, nesse ambiente inóspito. Aí como é que você faz? Gestão ela é fundamental para isso, a meu ver. É fundamental. Você tem que ter ferramentas que você consiga metrificar e acompanhar ali no byte, no dia a dia, o desempenho. Então, indicadores, árvore de KPIs, gestão na veia mesmo, e diversas ferramentas já conhecidas, mas com alguma roupagem e adaptação para serem aplicadas numa empresa de tecnologia, com uma galera mais descolada, mais jovem, com uma geração Y, Z, tocando o negócio, onde se adapta ali modelos de plano de ação, N uso de ferramentas que você tem aí de software, de apps para isso. O diagrama de Ishikawa eu acho fundamental para mim, uma das ferramentas, das peças fundamentais é o diagrama de Ishikawa, conhecida por espinha de peixe, porque ele envolve, ele é colaborativo, ele é envolvente, ele é a cara dessa geração. Ele faz com que todo mundo perceba, identifique em conjunto os problemas e faça parte da solução, integre a solução, dê a sua opinião, a sua contribuição. Então aquele plano de ação, ele é meu filho também, então logo
eu vou ter aderência a ele, não é algo que meu chefe mandou fazer. Então, essas ferramentas, eu entendo, Leonardo, que elas têm hoje, de novo, eu estou tendo esse cuidado aqui, eu não posso afirmar que é um sucesso, né, essa gestão de portfólio ainda. Eu preciso de mais 1 ano e meio aí, que é o prazo que leva para encerrar o fundo, para ter fatos e dados para comprovar isso. Mas até então, o desempenho das empresas, né, eu tenho aí 11 empresas já investidas que eu acompanho diretamente o portfólio. Graças a Deus, e há muito trabalho também, zero write-offs aí, né? Nenhuma empresa dessas quebrou, nenhuma andou de lado, todas têm crescimento crescente. Então, algumas numa taxa maior, outras numa taxa tão grande, mas todas crescendo. E eu atribuo isso a esse cuidado que a gente tem desde a seleção do ativo, que é essa característica da Capital de olhar para o ativo único tecnológico, passando por governança, uma estrutura que a gente implementa de governança, e com um peso significativo da adoção de ferramentas de gestão que fazem com que a gente tenha até então, nesse pequeno recorte, já uma sinalização de que isso nos trouxe, pelo menos até aqui, esse momento presente, uma taxa de mortalidade muito menor, ou zero nesse caso, em relação a uma amostra maior, e um desempenho também muito bom das companhias. Boa. E esse acho que é um tema, acho que para quem está dentro, ele é importante demais, mas para alguns, principalmente acho que do lado do empreendedor, alguns entendem isso como algo não tão necessário, que é a questão da governança, né? E aí eu lembro de ler, durante alguns anos seguidos, um instituto americano, que agora não me recordo o nome, talvez a produção consiga trazer depois, que faz sempre a pesquisa entrevistando os empreendedores e os investidores. E aí a pesquisa ali sobre o que tu apoia mais, como é que tu auxilia melhor teu portfólio, do outro lado, os empreendedores, o que para ti tu acha que o fundo te entrega de melhor e tal. E sempre as coisas onde tá num lado muito alto nos investidores, num lado muito baixo dos empreendedores, é a questão do smart money, do apoio no dia a dia. O fundo acha que entrega muito e o empreendedor acha que o fundo não colabora no dia a dia, só cria restrições e algo assim. E eu vejo isso muito como uma governança, como uma transparência, como algo mais pré-determinado ou combinado entre as partes de que como que essa dinâmica vai acontecer para não gerar essa espécie de frustração. E aí, dentro dessa governança, né, talvez, como tu trouxe aqui do Spray and Pray até o Private Equity, né, a gente olha, talvez desde algo que é um manual de como fazer as coisas e implementar igual para todo mundo, das mesmas maneiras em todas as fases da empresa, para um lado totalmente customizável, que tudo é alterado. Como que tu vê, assim, que seria essa governança ideal? Ela tem que ser mais rígida em relação a algumas coisas e não alterar. Tu já trouxe que até para empresas digitais tu mudou até lá o que o Falcone tinha escrito, né? Ou ela tem que ser, poxa, totalmente vai do jeito que der e a gente vai fazendo, vai se acertando no caminho. Pô, que bacana. Deixa eu fazer um parênteses aqui, cara, do preâmbulo e da abertura do papo aqui do podcast. Como é legal, cara, falar, né, para público qualificado, com pessoas qualificadas, com perguntas inteligentes. Não estou elogiando porque o Leonardo está na minha presença aqui, mas é verdade, isso te dá oportunidade de contribuir mais, né? Tem uma questão fundamental aí que eu acho que todo o empreendedor deveria olhar antes do investimento, né? Você colocou muito bem, Leonardo, né? Smart Money todo mundo promete, cara. Quem é que entrega, quem não entrega, e daí você vai ouvir experiências diferentes, às vezes, de empreendedores em relação à mesma casa, à mesma gestora, ao mesmo fundo. Um cuidado que eu tomo, eu tenho uma característica pessoal, que eu acho que ela, em parte, é alinhada com fundamentos ali de atuação da Capital também, mas eu faço bastante uso dessa característica. Eu sou muito super sincero. E é importante, eu diria que é fundamental, no início de um relacionamento qualquer, pode ser um relacionamento pessoal, que você tem uma amizade, um relacionamento com um cônjuge, uma sociedade, o que for, principalmente uma sociedade, que é o caso, né, do investimento, você alinhar expectativas. Então, assim, além de... A gente promete Smart Money, mas eu explico o que é o Smart Money que eu entrego. Então, eu acho que o que eu percebo é que tem já uma dissonância, e tem gente que promete não entrega e ponto. Aí, né, bom, como qualquer segmento de qualquer mercado, tem né, bons e maus profissionais em qualquer segmento que a gente olhar. Mas quem entrega, às vezes, entrega de maneiras diferentes.
E eu não tô fazendo juízo de valor, não tô dizendo se está certo ou está errado, mas tem gente que entrega o peixe, tem gente que ensina a pescar. O meu negócio é ensinar a pescar. Sou apaixonado por gestão, é cultura, é educação, tem que aculturar, tem que ensinar, tem que desenvolver. Tem muita gestora e muito fundo que promete o smart e entrega ou não de maneira mais direta. Cara, eu vou te abrir contatos, eu vou te abrir, vou te aproximar de outros investidores qualificados para outras rodadas. Isso é bacana, isso tem valor. Né? Não estou desfazendo disso, é bacana. Tenho possibilidade de te aproximar e de conseguir bons contratos com bons clientes, né? B2B, ou sei lá, te alavancar no B2C, ou, enfim. Então, tem N formas de você entregar smart money. Eu costumo prometer, e acredito que eu tenho entregado, tem depoimentos de empreendedores reconhecendo isso, que é muito, muito legal, muito satisfatório, você ajudar a empresa e o empreendedor, principalmente, a se desenvolver. Por quê? Porque eu acho que aí tem um valor que ele não tem teto. Cara, se eu posso te entregar 5 clientes diferenciados que vão te levar para o break-even. Isso foi muito importante para tua empresa. Mas eu te entreguei 5. Se eu te ajudar a desenvolver uma metodologia, que tu vai conseguir estruturar uma máquina de vendas, de um time de vendas competitivo, que tu vai conseguir ir para outro patamar de desempenho comercial, não vai ser 5 clientes, vai ser infinitos clientes que tu consiga buscar. Eu estou dando exemplo aqui comercial, poderia ser qualquer outro setor da empresa. Então, eu gosto de entregar esse smart money através principalmente de gestão. Não quer dizer que a gente não faça conexões, a gente tem os Capital Talks lá também, que a gente junta os empreendedores né, de tempo em tempo e fala sobre um tema importante, traz inteligência para a mesa, faz conexões, isso a gente também faz, todo mundo faz. Mas esse smart money de ter entendido quais são os grandes desafios de uma startup para se desenvolver e crescer em velocidade. Uma adaptação do modelo para ele encaixar melhor e funcionar melhor de maneira mais fluida nas empresas. Eu realmente acho que isso tem um valor maior no conceito de smart. Acho que isso é importante. E ajuda mais na continuidade, né? Como tu trouxe, e aqui também, de novo, sem fazer, cada um tem a sua maneira de atuação, mas quando tu cria uma máquina onde aquilo acontece dentro de casa, aquilo vai acontecer para sempre, né? E não só naquele momento específico e ficar na dependência de outros que entreguem mais peixes, né? Ao longo do caminho. Como tu trouxe aqui, né? A Capital é uma gestora. É uma gestora que foi formada pela união de 2 empresas anteriores. Então tem um grande período dentro desse mercado, de muitos aprendizados, imagino, de muitos ciclos diferentes, seja ciclos da inovação, seja os ciclos do mercado, seja os ciclos políticos ou uma pandemia que veio, muitas coisas foram acontecendo que vão adicionando aprendizados ao longo do caminho. Nesses 6 ou 7 fundos que tu trouxe, a dinâmica de a criação de um novo fundo reflete esses aprendizados ou são simplesmente oportunidades momentâneas que são capturadas ali? Eu diria que a temática de um fundo, né? Hoje o mercado de CVC está se desenvolvendo mais, né? As grandes empresas estão percebendo a necessidade de entrar, não é nem de entrar na nova economia, de trazer a tecnologia também, a inovação para próximo. Então, tem sido um movimento natural. Então, a vertical, a temática de um fundo, a gente tem fundos vocacionados ao agronegócio, a gente tem agora um fundo que a gente está desenvolvendo Floresta e Clima, a gente está com uma outra iniciativa lá também, experimentando uma tese de Construtec. O próprio Cretec 3 ele é agnóstico. Eu acabo concentrando um volume grande ou praticamente a totalidade das empresas agro do Cretec 3 por aptidão, porque eu gosto do tema, e, enfim, e isso acabou acontecendo pela sinergia das empresas também. Mas a gente tem de tudo, tem retail, tem RP, tem SaaS, tem de tudo ali dentro, tá? Legal techs, então é um fundo agnóstico. O que é comum aos fundos é a curva de aprendizado que tu teve em relação à capacidade de filtrar, de acelerar e de fazer bons exits, que é isso que faz tu atingir o sucesso de uma gestora, de uma casa de investimentos. As temáticas variam. Então, você acaba, por um lado, tentando atender a necessidade e a direção da iniciativa do investidor, porque você tem um mercado muito pouco líquido, então você tem obrigatoriamente que atender também à vontade do investidor para que você consiga captar recursos.
mas você não abre mão do aprendizado, da qualidade de como você faz aquilo bem feito para garantir que aquilo tenha resultado. É esse cuidado que a gente tem. Boa. E tendo todos esses investimentos de agro no Criatec 3, que é um fundo agnóstico, pelo que tu trouxe, e depois tendo outros fundos, alguns voltados diretamente para o agronegócio, outros diretamente, mas também indiretamente, como floresta e clima aí, tu acredita que esses fundos foram formados por causa do sucesso do portfólio de agro do Criatec 3? Eu acho que ainda não. Eu acho que o sucesso a gente vai conseguir comprovar para o mercado, porque o mercado é muito cético. É improvável você performar um fundo de venture capital na história do venture capital brasileiro, que ela ainda é recente, embrionária e tem um volume proporcional à poupança nacional muito pequeno. Então você tem uma amostra muito pequena, consequentemente você tem aí poucos cases de sucesso ainda, proporcionalmente ao volume de fundos que foram criados. Eu acredito numa probabilidade representativa do Criatec 3 performar. E isso vai ser muito bacana para casa, para capital, né, e para quem está envolvido com o negócio, poder se valer, né, desse fato, né, baseado em fatos dados. Olha, eu fiz acontecer aqui, então logo tenho a capacidade de fazer isso acontecer. Então, eu acho que isso está por vir, né, a nossa expectativa, mas eu acho que os fundos novos, eles são mais iniciativas direcionadas à vocação e à necessidade do que o investidor está olhando hoje no mundo, do que necessariamente como uma consequência do resultado da carteira, que vem muito bem, obrigado, mas precisa fazer o exit para comprovar, né? Uma gestora, ela tem, de maneira simplista, duas grandes fontes de receitas, né? Duas grandes linhas de receitas. A taxa de administração, que é o percentualzinho que você cobra ali ao ano de cada fundo que você gere, para conseguir manter o time, é o que nos sustenta, é o que paga a comida em casa. E você tem ali o desafio de performar um fundo. Para performar um fundo, você precisa fazer com que o retorno do investimento seja superior a uma determinada taxa. Normalmente é utilizado algum índice inflacionário, como IPCA, e mais um custo de oportunidade de capital. Né? No caso do Criatec 3 é IPCA mais 6. Então você tem que jogar IPCA mais 6 desde lá de 2016, 2017, quando o fundo começou, até os dias atuais, sobre esse capital, para você buscar. Então não é trivial você fazer, porque, como você disse, nessas longas jornadas, muda governo, muda economia, sobe taxa de juros, cai taxa de juros, aumenta a inflação, diminui a inflação. Então, é certo, a incerteza é certa. Você vai ter variação. A incerteza é certa nesse meio. Você tem que conseguir encontrar ativos e ter a capacidade de fazer com que esses ativos sejam melhores do que esse ambiente inóspito que eles encontram, né? Esse é o grande desafio. Então, é isso que a gente busca atender ao investidor em iniciativas temáticas, como é o caso, por exemplo, floresta e clima. Não precisa falar aqui da questão do desafio climático. Então, a gente tem um fundo muito bacana, que eu acho dificílimo, mas muito legal a iniciativa, que é um fundo do Gov. A gente tem um fundo do Gov, cara, para ajudar a desestressar, né, ou a melhorar a eficiência do ente público. Então, não necessariamente são empresas que tenham o ente público como cliente, mas que ajudem, né, a estressar a questão de segurança, educação, saúde, etc. É muito bacana como tema. Ele é muito legal como tema. Agora, a gente precisa se valer do aprendizado para fazer com que essas empresas sobrevivam num mercado inóspito, né, atendendo a esses temas, essas teses. Né? Boa. E agora, eu gosto quando tem esses exemplos que vai trazendo as coisas aí. Então, já vamos aproveitar esse gancho aí. Sei que se fosse falar de cada uma das empresas que tu tem no portfólio, mesmo das que tu está mais diretamente ligado, ia precisar de uns 8 episódios aqui, né? Mas, se puder nos contar algumas histórias, pode ser as histórias boas, as histórias que ainda não se sabe se vão ser boas ou não, né? Mas se tiver alguns cases aí, fazer bem a propaganda de quem tá contigo. Legal, agora. Bacana. Vamos começar pelas nossas, né? Nós temos investimentos em comum aí. A primeira delas, que é comum aqui, é um investimento que foi feito pela Capital no Criatec 1, foi a primeira empresa investida pelo Criatec 1.
uma empresa super early stage. Nós investimos em 2 meninos lá de Santa Maria, o Thiago e o Léo, que já são conhecidos da casa aqui, na CalMed. Na época se chamava Ship Inside. E se tornou hoje uma empresa mundial. A gente já estamos em alguns países, concorrendo com o único concorrente direto que tem com maior volume, uma israelense, que a gente respeita a tecnologia israelense e tal, que teve uma rodada enorme de investimentos, e a gente está conseguindo fazer frente a isso e estamos tendo um sucesso ultimamente enorme. No último ano a empresa praticamente dobrou de tamanho. É muito bacana o desempenho da CalMed. Uma empresa muito early stage, passou por momentos muito difíceis, como é a história de qualquer startup que qualquer um ouviu ou ouve aí em qualquer evento, né? Os desafios. E nós, como a gente investiu lá mais early stage, chegou em determinado momento que a empresa ainda precisava colocar combustível, precisava de mais caixa, e nós já tínhamos alocado o limite do cheque, porque nos regulamentos de fundos você prevê que você vai investir um volume até tal de empresas, e que você pode alocar até X de capital em cada empresa. Nós já havíamos alocado todo o nosso capital do tamanho do cheque do Cretec 3 na CalMed, acreditávamos, queríamos investir mais e não tínhamos condições. E aí, quando você está do meio para frente, a gente tem diversos cases de empresas que a gente co-investe com outros fundos. Isso é super normal no Brasil. Tem uma atuação mais colaborativa do que concorrencial das casas, das gestoras brasileiras. Isso é bacana também, até porque o mercado ainda é muito incipiente também. Mas é difícil muitas vezes, porque você tem que acomodar ali direitos e tal. Tem uma questão de liquidez que um fundo que já entrou tem um prazo para sair, o outro fundo que está entrando teria um prazo maior, daí tem que acomodar essas questões. Muitas vezes é um certo desafio acomodar essas vontades. E aí a CapTable surgiu como uma alternativa excelente, porque ela consegue conciliar essas questões de governança e de liquidez. A gente conseguiu acomodar isso mais facilmente e trouxe rigor à empresa com capital para fazer com que ela crescesse. O cheque que fez a CalMed crescer mais foi o cheque advindo da CapTable. O cheque que advindo do Cretec 3 via Capital, ele foi mais para a empresa testar, experimentar, foi mais para Product Market Fit do que para rampagem. O cheque agora já mais providencial, acho que faz 1 ano e pouco, 1 ano e meio. Que foi a rodada de 22. De 22, foi a rodada da CalMed. Bom, ano passado a empresa dobrou de tamanho. Resumindo, tá aí. Então, assim, empresa excepcional, sou apaixonado pela empresa, pelos meninos lá, os empreendedores são bacanas demais. Muito orgulho de ser uma tecnologia nacional, né? Nesse nível. Hoje é uma empresa evoluída. Nós temos lá uma inteligência artificial, antes de inteligência artificial virar moda. A gente desenvolveu a Vic, que é uma assistente virtual, que é um avatar que no smartphone conversa com o produtor que está lá no galpão, com o pé no esterco lá, tirando leite da vaca, predizendo doença, dando sugestões de manejo, detectando cio, e que no fim do dia elas mexem consideravelmente com o ponteiro da última linha desse produtor. Então a gente está fazendo com que o produtor ganhe mais, com que a gente consiga produzir mais de maneira mais eficiente e principalmente, essa é a parte legal também, com mais conforto para os animais, com mais bem-estar animal. A CalMed lançou, por último, aí um relatório de bem-estar animal, que é algo... Eu não conheço outro até então. Pode ser que existam outros. A gente desconhece outro relatório de bem-estar animal com o nível de profundidade que a gente tem. A gente consegue saber se o animal está ofegante, não está, se ele está com calor, se ele está bem alimentado, se ele está gostando da alimentação ou não. Então, assim, hoje o animal da CalMed monitorado, além de ser produtivo, eficiente, trazer retorno para o cliente, para o investidor, ele tem essa garantia do bem-estar animal e que você está consumindo um produto ali que também tem, né, essa bandeira que é muito bacana. E agora, por último, né, Ecotrace, aí, que saiu a rodada, é uma empresa investida nossa, uma empresa que está no hype aí também de rastreabilidade, que é uma questão fundamental para garantir de compliance socioambiental. E é o mesmo caso, a gente já investiu nela há alguns anos atrás, uma empresa que vinha crescendo, ela historicamente cresce bem a Ecotrace,
mas ela tem uma demanda maior capacidade instalada. Esse é o resumo da Ecotrace, né? Nós já estamos hoje em torno de 40% da exportação de carne bovina do Brasil passa por Ecotrace. É muito representativo. Muito representativo. 40% da exportação de carne bovina. Nós estamos, dois grandes frigoríficos brasileiros são clientes da Ecotrace. Entramos no frango, entramos no algodão, numa parceria com a Renner. A Renner é cliente da Ecotrace. Tem um desafio grande de rastrear todas as peças de roupa, e a Ecotrace está ajudando a trazer essa solução. E, por fim, não menos importante, agora a gente entrou no couro, né, para exportação de couro para moda, para as grandes marcas de moda, ter a garantia de origem disso. E aí tem uma infinidade de outras verticais que a empresa pode entrar, que ela tem demanda, né? Suco, cítricos, soja, pimenta, pescado, tem uma infinidade de oportunidades. A empresa precisava dobrar o tamanho do time de tecnologia para poder dar conta disso, e não tinha caixa para isso, também veio a calhar. E aí é legal isso, porque a CapTable ela foi providencial no posicionamento que a gente conseguiu trazer para ela na esteira de investimentos. E aí eu acho que essa é uma ferramenta importante, é uma roupagem importante de vocês explorarem isso com a CapTable, né? Porque eu vejo que o crowdfunding ele nasceu, e vocês são precursores do nascimento do crowdfunding no Brasil, mas ele veio a formar ali uma bridge ali no Vale da Morte, que era entre o early stage, que era a aceleradora, o investidor anjo ali e tal, família, amigos, que fazia cheques de, 200 mil, para um fundo que faz um cheque inicial de 3 milhões. Tinha um Vale da Morte ali no meio. O crowdfunding pavimentou isso, fez essa bridge ali para cheques intermediários, ali na faixa de 1 milhão a 2 milhões. Isso é mais elástico hoje com essa atualização da regulação, mas isso foi providencial. Acho que aí vocês cresceram e surfaram muito isso. Mas é uma novidade, talvez, agora, o uso que a gente, em parceria, tem feito, né, da ferramenta da CapTable, do canal de captação da CapTable, na medida que isso também ajuda a pavimentar pequenas lacunas existentes ao longo da esteira após a entrada do fundo. Porque, teoricamente, depois do fundo entrar, você vai para um Series B, você vai para um Private Equity e tal. Não, tem momentos ali em que a empresa ainda precisa de algum caixa, e a flexibilidade do ferramental, da regulação, que a CapTable se vale, ele é um diferencial, porque é muito mais fácil, e foi nesses dois casos que a gente trouxe como exemplo aí, de investimentos que nós fizemos em conjunto, de encontrar uma solução que fosse adequada, principalmente para a companhia, né, para o empreendedor, mas que não tirasse liquidez do fundo e acomodasse bem também ali algumas condições para o investidor da CapTable. Então, acho que é brilhante isso, saber enxergar o crowdfunding como ferramenta e saber usar ele ao longo da esteira de investimentos, que é muito pouco líquida no Brasil, né? O problema que a gente tem esse: a gente ainda tem uma esteira de investimentos muito, muito pouco líquida. E aí, acho que nesse ponto, assim, né? Primeiro, a evolução regulatória que a CVM tem feito, acho que isso também contribuiu bastante. O próprio o tamanho da empresa para fazer a captação via CapTable, ela tinha uma limitação que era 10 milhões de receita no último ano fechado. Hoje isso é 40, né? Então tem todas condições mais propícias. As próprias rodadas podem ser maiores, né? Então tem esse efeito bastante propício. Mas algo que a gente tem reparado muito também com essas empresas vindo para cá, primeiro, elas já tendo uma robustez maior, já tendo uma base de clientes mais consolidada de mercado, de um produto que já está em execução há um bom tempo, não é aqueles primeiros 2, 3 meses do produto. Os clientes querem investir na empresa, porque gostam do produto, porque entendem isso e querem participar desse crescimento da empresa, afinal, estão ali vendo que o produto realmente funciona. E também a essas empresas, como a gente consegue dar uma exposição bastante grande, seja via assessoria de imprensa ou todos os nossos canais proprietários aqui, onde
sei lá, 50, 60 mil pessoas interagindo com a gente semanalmente, ela tem uma capacidade de absorção desses clientes também, né? Porque quando a empresa está num estágio mais inicial, talvez nem a equipe comercial esteja pronta para absorver a demanda que a gente costuma, né, entregar nesses momentos pela visibilidade que tem, né? De novo, não posso fazer a promessa lá do pessoal do Smart Money, assim, mas a visibilidade, isso a gente consegue, né? Isso a gente tem aqui por princípio nosso, que não é só algo promocional, né? A gente explica quem são as pessoas por trás, o produto, o serviço, quem são os clientes que estão ali, para dar essa oportunidade para a empresa de ser vista com outros olhos também e talvez, porventura, tem pessoas que não investem na captação, mas viram clientes da empresa que está ali captando. Então, nesse estágio, costuma ainda absorver melhor essa demanda, né, que é gerada por aqui. Bom, acho que tem outros cases aí também. Eu tava lá dando uma zapeada no portfólio da Capital, e como o Leandro trouxe, são centenas de empresas, né? Então, assim, mas me chamou muita atenção que vai lá do iBest, que era um discador que eu usava no começo dos anos 2000, se eu não me engano, né? Não lembro exatamente, até uma Ecotrace, né? Com blockchain, uma tecnologia super disruptiva, né? Então, tu vê a participação da Capital, né, ou das empresas predecessoras da Capital, nessa evolução desse mercado aqui. Acho que é bem representativo no portfólio. A gente tem uma abrangência, né? Nós não somos especialistas na vertical, tem gestora que e tá tudo certo também. Somos agnósticos. A nossa curva de aprendizado é como filtrar, como ajudar as empresas a acelerarem, como fazer boas saídas. Esse é o nosso know-how, né? A gente acaba atuando, então, de maneira bem agnóstica aí em todas as verticais. Mas isso tem a ver também com o tamanho do potencial de mercado que a gente tem. A gente tem muita coisa bacana no Brasil para fazer, tem muita iniciativa empreendedora legal, sou otimista, entusiasta do ecossistema brasileiro de inovação. E de novo, o apelo e a crítica construtiva é que a gente precisa qualificar, a gente precisa subir a régua, a gente precisa ter empresas com melhor gestão, a gente precisa já, desde o início, adotar preceitos de governança, a gente precisa tentar melhorar, principalmente lá no início da cadeia. Você está citando, né, no early stage, eu acho que está bem encaminhado, está bem resolvido, não falta irrigar capital no early stage para ter iniciativas bacanas, né? Nessa fase que você citou, que chega já na cap table, ainda antes de chegar no fundo algumas vezes, você tem empresas bacanas ali, mas que muitas vezes carecem de revisitar a sua tese, entender o quanto de fato são escaláveis, né? O quanto de fato tem inovação e disrupção ali, nisso que a gente precisa ajudar o mercado como um todo a refletir, porque a gente deve ter, imagino aí, movimentos de, conforme essas oscilações, né, dos movimentos econômicos de maior ou menor atratividade da renda fixa, cada vez uma maior competitividade da renda variável com a renda fixa, atrair mais investidores para esse segmento de investimento de venture capital. E aí vai, em algum momento, o apagão, diferentemente do que acho que a maioria dos empreendedores imagina, eu acho mais provável faltar boas oportunidades do que capital. Então, esse é o alerta, a gente cuidar para a gente fomentar o desenvolvimento de iniciativas, porque uma iniciativa que ela é infrutífera, você colocou energia, tempo, dinheiro, gente envolvida numa iniciativa que muitas vezes ela é infrutífera, e ela pode servir ali de base para catapultar, né, pivotar para um outro negócio e tal. Então, ter essa humildade de receber críticas e nós, atores do ecossistema, sermos mais críticos e verdadeiros. Muitas vezes atuo assim, participo de diversas bancas, o pessoal, né, eventualmente pode não simpatizar, mas a ideia é essa, é ser verdadeiro, crítico ali, para realmente colaborar para que aquela iniciativa se torne ali na frente uma iniciativa interessante, e se ela se tornar interessante, acho muito improvável que ela não consiga captar, né, o desafio grande hoje de quem está do lado de cá. E aí acho que tem todo
uma visão ainda que está sendo construída, que vai ter que desmistificar muita coisa no meio, mas assim, os fundos não são inacessíveis. Tem gente por trás, estou aqui, o pessoal que me conhece, não conhece, manda e-mail, a gente fala, troca WhatsApp, fala nos eventos, tal, o pessoal super, super acessível, os fundos não são inacessíveis. Não são malvadões, né? A ideia é assim, tem que ter organização, tem um nível de exigência, né? Mas a gente precisa desmistificar isso, aproximar mais para colaborar mais, atuar mais frequentemente em eventos legais, em conteúdos bacanas como esse, para que a gente possa ter cada vez um ecossistema mais profissionalizado, de mais alto nível e que naturalmente vai atrair mais capital, vai se desenvolver mais. E aí, de novo, é o ciclo virtuoso. Boa, e se dentro da parte dos cases ali eu falei que dava uns 8 episódios, talvez pra gente aprofundar nessa parte de governança aí vai dar mais uns 10, né? Mas tomara que a gente consiga fazer mais coisas em conjunto, de repente desenvolver até algo relativo à governança, à administração, para que profissionalize, suba essa régua mesmo, como tu tá trazendo. Então aqui também, né, acho que papo bom vai bem rápido, né? Mas vou te dar uma oportunidade aí de trazer uma mensagem final aí para nossa audiência também, trazer onde que essas pessoas te encontram, né? Como é que fazem para falar com o Leandro, com a Capital. Bacana, obrigado. Bom, nem sai o convite que eu já aceito, cara. Assim, adoro o tema, quiser fazer uma série aí de gestão, tô dentro, cara, durmo aqui no sofazinho, na sede aqui, a gente grava, porque eu acho demais contribuir com isso. Eu acho que isso tem um efeito, cara, enorme, assim, porque no fim do dia você conseguir disseminar isso para várias empresas, quantas empresas vão ter um desempenho melhor e vão sobreviver, uma que você salve, quantos empregos você salva, geração de PIB, renda, imposto, tudo melhora consideravelmente na nossa vida e o nosso Brasil, então super à disposição para isso, tá? Recado final é isso, é a humildade da gente como atores do ecossistema, estou falando de empreendedores, de investidores, de investidas, de veículos como a CapTable, como a Capital e tal, a gente trabalhar em conjunto para qualificar cada vez mais o ecossistema brasileiro, atrair capital, não só nacional, capital estrangeiro, também mostrar que o Brasil pode sim ser sério e ser uma boa fonte de boas oportunidades. É uma responsabilidade, um desafio nosso aí. E o pessoal me encontra aqui na CapTable, na Capital, nos eventos, na internet. O pessoal às vezes não usa, mas de fato a gente tem uma preocupação com compliance e com registro, com cadastro, com CRM. Então, a gente realmente cadastra os nossos contatos. Então, quem quiser entrar em contato com a Capital pode entrar no site e tem lá onde entrar em contato ali. Funciona, o pessoal responde, tá? Não vai ficar falando sozinho, não. Mas é o melhor caminho, porque às vezes as pessoas que eu conheço, às vezes até tem uma relação de proximidade, de amizade. Pessoa, e aí, como é que eu falo? Como é que eu apresento? Cara, entra no site ali, preenche que a gente vai dar a devida atenção, já direcionar para pessoa adequada a conversar, dependendo da situação, do caso e tal, para ter um direcionamento lá também. Boa. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Capital, aí, por ceder o Leandro aí para essa conversa. Novas iniciativas ficaram no ar aqui, né? De repente a gente coloca isso de pé. Muito obrigado também para todos que nos acompanharam até aqui. É nosso compromisso produzir conteúdo. Então, onde você está assistindo esse episódio, seja no Spotify, no YouTube ou a ferramenta da sua preferência, tem mais episódios e terão mais episódios também. Então, fique atento aí que estaremos sempre nesse nosso compromisso de trazer boas informações aí para vocês. Muito obrigado e até uma próxima.